Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, de tudo que respira, louve a Deus. Está no ar o programa Oitavo Dia. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha. Estamos em uma nova série de estudos sobre a santidade neste ano de fé. Nós vamos falar um pouco mais hoje, Padre Paulo, sobre os santos da igreja. Como a igreja reconhece os santos? Veja, a igreja, ela continua, né, uma tradição que não foi iniciada por ela. Já o povo de Deus, né? O povo de Deus, ele não foi iniciado por Jesus. Jesus veio para reformar o povo de Deus. É interessante isso porque a gente coloca isso desde o início, porque existe uma tendência de teólogos modernos de chegar e dizer: Jesus não veio fundar a igreja. E isso, inclusive, alguns protestantes, né, colocam isso. Jesus não fundou a igreja é uma invenção humana. Na verdade, Jesus veio para pregar o reino dos céus e aí depois a igreja, os homens é que inventaram. Mas isso não corresponde à realidade. O povo de Deus não foi inventado por Jesus. O povo de Deus já existia no Antigo Testamento. O que Jesus fez foi quando ele pegou os 12 apóstolos, né, ele colocou, digamos assim, as colunas para uma reformulação do povo de Deus. O povo de Deus que antes estava ligado ao vínculo de sangue, não é? Através da descendência de Abraão, agora está definido não pelo vínculo de sangue, mas pelo vínculo de fé com Jesus Cristo. Mas se a gente for olhar no Antigo Testamento, não é? Já no Antigo Testamento havia uma veneração pelos profetas, né? Pelos primeiros pais, pelos patriarcas. Então, essa realidade de olhar para o modelo e para o exemplo, né, dos profetas e patriarcas do Antigo Testamento como sendo verdadeiramente santos. Esse santo, não é, que nós usamos aqui, a palavra santo, é evidente que dentro da Igreja Católica nós temos uma conotação um pouco diferente, mas são aqueles justos do Antigo Testamento. Mas se a gente for ver a carta aos Hebreus, por exemplo, ela celebra a fé. A carta aos Romanos também, recordando o grande exemplo de fé que havia no Antigo Testamento. Ou seja, quando a gente pega a Bíblia, o Novo Testamento olha para o Antigo como sendo um povo que iniciou já a dar os passos que hoje nós damos em plenitude com Jesus Cristo. Então, tanto a carta aos Romanos como a carta aos Hebreus coloca essa multidão de homens e mulheres que creram, que tiveram fé anteriormente. Então, já havia ali, né, no início da igreja, um reconhecimento dessa santidade daqueles que tiveram fé, daqueles que foram nossos pais na fé. Né? O Antigo Testamento, para os judeus, o vínculo não é a fé, o vínculo é o sangue. Mas os primeiros cristãos já olhavam para o Antigo Testamento e viam que havia começado ali, né, um povo reunido ao redor da fé. E os santos são exatamente isso, são aqueles os justos, que nos precederam, que vieram antes de nós. Isso aí já estava lá no Antigo Testamento. Padre Paulo, por que na igreja, ou ao menos na igreja aqui no Brasil, onde a gente tem um conhecimento maior, as pessoas não têm tanta devoção aos santos do Antigo Testamento, aos profetas, a esses homens e mulheres que também entregaram a sua vida pela palavra? Existe falta estímulo, ou as pessoas simplesmente não sabem que podem também venerar esses santos? Sim. Veja, existem alguns santos do Antigo Testamento, por assim dizer, que estão ali
na linha divisória entre o Antigo e o Novo, né? Que já são do Novo, mas ainda pertencem ao Antigo. São João Batista e São José morreram antes de Cristo morrer na cruz. Isso significa que eles morreram e não entraram no céu diretamente, mas eles ficaram como justos, esperando, não é, a salvação que viria através da cruz. Então eles ficaram naquilo que o nosso catecismo chama de a mansão dos mortos, não é? Esse lugar onde os justos esperavam para serem admitidos no céu. Então, de alguma forma, poderíamos dizer que João Batista e São José, São João Batista e São José, são dois santos que pertencem mais ou menos ao Antigo Testamento e que têm grande devoção popular. Mas, é claro, existem outros santos do Antigo Testamento que não são lembrados, não é? Mas havia antigamente uma certa devoção, inclusive em língua portuguesa. Na língua portuguesa existe uma diferenciação para os santos do Antigo Testamento, né? Qual é a nossa regra na língua portuguesa? A regra na língua portuguesa é o seguinte: quando o nome do santo começa com vogal, a gente usa a fórmula mais comprida: Santo Antônio, né? Santo Eusébio, né? Santo Atanásio, começa com vogal. Mas quando começa com consoante, a gente usa a forma abreviada. A linguagem técnica é a forma apocopada, né? Então é São Paulo, São Pedro, São João. Pois bem, no Antigo Testamento se usa sempre a forma mais comprida. Então, para os santos do Antigo Testamento, você não diz São Davi, você diz Santo Davi. Você não diz São Moisés, mas diz Santo Moisés, Santo Jacó, não é? E assim por diante. Os santos do Antigo Testamento todos têm o nome de santo e não são, não tem a forma. Para dizer, existe essa possibilidade de nós invocarmos, não é? Quantas pessoas têm nomes de santos do Antigo Testamento? Elias, Isaías, não é? Então, muito bem, invoque o nome o santo do seu nome, não é? Santo Isaías, Santo Elias, Santo Moisés, Santo Davi, não é? Santo Salomão, e assim por diante. Existe a possibilidade de se invocar também, porque nós reconhecemos que são justos do Antigo Testamento, que estavam esperando a vinda de Jesus e que, com a salvação através da cruz de Cristo, foram admitidos no céu. Com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus na cruz, Padre Paulo, quem foi o primeiro santo, ou quem foram os primeiros santos na história da Igreja? Bom, aí a partir do Novo Testamento, ou seja, dali para frente, basicamente a Igreja continuou essa tradição de venerar as pessoas que já havia no Antigo Testamento e de inclusive pedir a intercessão dos mortos, não é? Você veja, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, ele recitava aquele salmo, não é? Meu Deus, por que me abandonastes? Eli, Eli, lama sabachthani. E algumas pessoas equivocadas diziam, olha, ele está invocando Elias. Quer dizer, dentro da cultura judaica, invocando um profeta, né? Está chamando, pedindo a intercessão, né, dessa pessoa. Jesus, então, inaugura um novo tempo, inaugura o tempo da Igreja, reforma o povo de Deus, um povo que agora está ligado através do vínculo da fé. E qual é a primeira realidade que acontece? Acontece o martírio por Cristo. Essa é a primeira coisa que nós temos. Primeiro contato que nós temos com a santidade dentro do próprio Novo Testamento é, por exemplo, o martírio de Santo Estevão, não é? Estevão protomártir, ou seja, o primeiro mártir cristão, o primeiro que derramou o seu sangue por amor a Cristo.
né? E os Atos dos Apóstolos descrevem a morte de Santo Estevão de uma forma bastante semelhante à de Cristo, né? Ele morre perdoando os seus algozes, né? Aqueles que o estavam torturando. É interessante ver isso, que Santo Estevão foi sempre, né, também venerado pelos cristãos, como exemplo, como fé, e ali inicia uma série de mártires. Basicamente, os santos dos primeiros séculos serão os mártires, né? É o martírio que a igreja vê no martírio aquilo que evidentemente é a santidade. Não sei se vocês se lembram, nos programas passados, nós colocávamos que a santidade é diferente da salvação. Que uma pessoa vai ser salva, tudo bem. Você evita o pecado mortal, né, vive o seu PHN, por hoje eu não vou pecar, então você vai ser salvo. Você não vai para o céu direto, você vai para o purgatório. Essa pessoa, a igreja não vai canonizar. Quem vive, eu só vou evitar o pecado. Morreu, vai para o purgatório. Você só vai para o céu direto se você viver aquilo que é o primeiro mandamento, amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a sua força. Aí se vai para o céu direto. E aí é que nós temos a santidade. Então, o sinal mais concreto, palpável, real, que a igreja teve da santidade foi o martírio. Por quê? Porque através do derramamento do sangue que a pessoa está comprovando com o derramamento do sangue dela, que ela preferiu Deus a tudo. Deixou pai, mãe, casa, filho, mulher, esse mundo, riquezas, fama, sucesso, até a sua própria incolumidade física. Preferiu amar a Deus sobre todas as coisas, até mesmo acima da própria vida. Então é aqui que nós temos os primeiros exemplos claríssimos de mártires cristãos. Os apóstolos foram martirizados também, Padre Paulo? Exato. Os apóstolos foram essas colunas da igreja, onde todos eles foram martirizados, exceto São João. É interessante, aquele que estava ao lado da cruz de Cristo, né? Esse não foi martirizado. Como se a própria providência, Deus, dissesse assim, não, João já foi martirizado no pé da cruz. Agora os outros devem comprovar, né, o seu amor a Deus sobre todas as coisas, através do derramamento do seu sangue. Bom, Padre Paulo, nós vamos então fazer uma pequena pausa e vamos voltar a falar um pouco mais sobre os santos, os primeiros mártires. Não sai daí que a gente volta já já. Glória a Jesus,